de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Diga bem forte, glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Sai do seu lugar, dá um abraço bem gostoso no irmão, na irmã. Talvez você não teve oportunidade de fazer ainda, né? Aproveita, sai do seu lugar, dá um abraço gostoso. Diga que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aleluia. Amém? Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nos permitiu mais uma vez estar na tua casa. Por cada um dos teus filhos que aqui estão, eu te agradeço, Senhor, por esses momentos maravilhosos que o Senhor nos permitiu estar aqui, para juntos louvar e dizer o teu nome, cada instante, cada minuto, Senhor. Muito obrigado, Deus. Pai, recebe o louvor da tua igreja. Recebe, Senhor, cada hino, cada canção que foi entoada nesta noite. Que chegue ao trono da graça como um cheiro suave diante de ti. Pai, fala conosco através da tua palavra. Derrama, Senhor, sobre cada um dos teus filhos uma bênção toda especial. Abençoa, Senhor, a família, abençoa o lar dos teus filhos. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite. Meu Deus, o Senhor sabe o motivo, a razão que os impediu de estarem aqui. Alcança cada vida agora, levando a bênção, Senhor, que eles precisam, Pai. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, hoje e para sempre. Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Depois de 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Tem no projetor, se você tem sua Bíblia aí, é sempre bom acompanhar, às vezes uma palavra diferente, né? Dá uma tradução diferente, mas o sentido é o mesmo. Disse Davi: ainda há alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse até Davi. E disse o rei: és tu, Ziba? Ele disse: sim, teu servo. E o rei então disse: porventura há alguém ainda da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém? Amém. Amém. Amém.
Vamos lá agora para o versículo 11. Disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Mefibosete comerá à mesa do rei como um dos filhos do rei. Amados, essa é uma história bastante conhecida. Até já pregamos isso aqui uma vez, se eu não me engano. Eu quero que você preste bem atenção, recapitulando a história, para você entender algo, amados, que é sumamente importante nessa história. Davi e Jonatas eram muito amigos. Jonatas era filho de Saul, o primeiro rei de Israel. E Davi tornou-se, vamos dizer, o melhor amigo de Jonatas. E Jonatas também o melhor amigo de Davi. Como se diz hoje, era unha e carne. Não é isso que fala? Carne e unha. É? Amigos inseparáveis. Era tão amigo, amados. Essa amizade, ela era tão sincera, tão verdadeira, tão profunda, tão forte, que Jonatas, filho do rei Saul, quem deveria assumir o trono após a morte de seu pai Saul, soube que ele, Jonatas, não reinaria, porque Deus havia rejeitado Saul e a sua casa, e havia já, por ordem de Deus, Samuel, o profeta, já tinha ungido Davi para reinar sobre Israel no lugar de Saul. O herdeiro de Saul era Jonatas. Se existia uma pessoa para odiar Davi, essa pessoa seria Jonatas. Teoricamente, Davi estava tirando o trono de Jonatas. O lugar que era para ser de Jonatas, Davi ia assumir. Então Jonatas era para ser o pior inimigo de Davi. Mas ao contrário, ele se tornou o melhor amigo de Davi. E ainda protegeu Davi, porque Saul, seu pai, irado, queria matar Davi. E Jonatas protegia, defendia Davi, se colocando até contra o próprio pai em defesa de Davi. Então veja, amados, o tamanho desse amor, dessa amizade. E por causa dessa amizade eles fizeram um pacto, uma aliança, de um cuidar da família do outro. O que morresse primeiro, a família não ia ficar desamparada, o outro iria cuidar dela, como se fosse sua. E, se você conhece a história, Saul morreu, se matou, na verdade, né? O primeiro suicídio da Bíblia. E Jonatas foi morto também em guerra. Então, automaticamente, Davi iria assumir o trono. E naquela guerra, naquela peleja, a história nos conta, amados, Jonatas tinha um filho já, por nome Mefibosete. E a babá dele, a ama, né, que cuidava dele, quando soube da notícia que o rei estava morto, que Jonatas, o pai de Mefibosete, estava morto, ela temeu pela vida da criança. E diz a Bíblia que ela saiu correndo, fugindo, para proteger a criança, para não deixar que a criança fosse morta. E diz a Bíblia, amados, que nessa corrida que ela saiu aí, né, desesperada, ela tropeçou e caiu com a criança. E a criança bateu as pernas, os pés,
e ficou aleijado. Não andava mais. E essa criança foi levada para um lugar distante, Lodebar. E lá ela foi criada, no meio de pessoas estranhas, pessoas que não tinham nada de bom para oferecer, pessoas que não tinham condições boas para criar aquela criança. Mas lá cresceu Mefibosete, aleijado de ambas as pernas. O tempo passou, Davi agora assumiu o trono sobre toda Israel, e aí ele se lembrou do pacto que ele fez com Jonatas. Ele se lembrou. Mas preste bem atenção, amados. Davi não usou de misericórdia apenas com a família de Jonatas, mas ele pergunta ali do palácio para os seus auxiliares ali: existe por acaso alguém da família de Saul? O homem que procurou e tentou matar ele, o homem que o odiava, que o queria ver morto. Davi procurou saber: existe alguém da família de Saul? Porque eu quero cuidar. E aí alguém falou: ó, tem um rapaz aí que era empregado, era servo de Saul, tal de Ziba, chama lá o Ziba. E aí Ziba vai à presença do rei, e o rei pergunta novamente: existe alguém da família de Saul? E aí Ziba diz: olha, rei, tem um filho de Jonatas. Um filho de Jonatas, porém aleijado. Eu quero que você entenda, amados, o passo a passo dessa história, do desenrolar dessa história. O tema da nossa mensagem hoje é a mesa. Eu poderia dizer o poder da mesa, o segredo da mesa. Para os que gostam de ficção, a magia da mesa. Mas eu vou ficar só na mesa, porque na verdade, no final dessa história você vai ver o que realmente tem poder. Não é exatamente a mesa, mas o dono da mesa. Davi disse para Ziba: vai buscar, traga ele, e ele vai se assentar à mesa comigo. Preste atenção, amados. A promessa de Davi foi cuidar da família de Jonatas. Cuidar. Davi poderia ter dito: traga Mefibosete para mais perto de mim. Eu vou dar uma casa para ele morar. Eu vou colocar empregados para cuidar dele. Eu vou fazer uma aposentadoria para ele. Eu vou ajudar, eu vou cuidar dele. Davi foi além disso, amados. Davi pegou toda a herança, tudo que era de posse de Saul, de Jonatas, e passou tudo nas mãos de Mefibosete. É justo. Davi não precisava daquilo. É justo. Herança. Dá herança para o herdeiro. Se ele tem herança, se ele tem dinheiro, ele tem condições, então alguém vai cuidar disso, alguém vai administrar isso para ele. Alguém vai colocar ele numa boa casa, alguém vai acompanhar ele todos os dias, alguém vai suprir a necessidade, porque ele era aleijado, ele não andava. Hoje a gente vê muitos casos assim. Que não aconteça aqui, mas alguns filhos pegam o papai e a mamãe de idade
Aqueles que ficaram madrugadas inteiras à noite, acordados, com o choro dos filhos, aqueles que criaram, que abriram mão de desejos seus, até necessidades suas, para poder prover o melhor para os filhos. E aí os filhos crescem, os pais envelhecem, e os filhos pegam e colocam o papai e a mamãe velhinho lá no casa de repouso. Não, é um lugar bom, vai ser bem cuidado. Eu conheço algumas, amados, e eu falo para você, realmente é bom, é confortável, boa comida, remédio na hora, né? Mas não é isso que papai e mamãe precisam. Papai e mamãe precisam do carinho, do afeto, da presença do filho. Mas o filho, na intenção de deixar o pai e a mãe bem, não, vou colocar lá eles vão cuidar direitinho, eles vão tratar direitinho, vou pagar certinho, né? Vou comprar os remédios certinho, não vai faltar nada. Ou seja, eles ficam lá cuidadinho, eu vou seguir a minha vida. Davi poderia fazer isso. Mefibosete, sua casa, seu dinheiro, sua herança, tem empregados aí, você vai viver bem daqui para frente, estou cumprindo a palavra que eu dei para teu pai Jonatas, cuidar de você. Qualquer coisa, Mefibosete, que você precisar, pode falar, que eu te ajudo. Davi disse: restitui o que é de Saul para ele, que é de direito. Porém, ele colocou Ziba para cuidar, administrar o que era de Mefibosete, e disse: Mefibosete vai se assentar na mesa comigo. Quem se assentava na mesa com o rei? Os filhos do rei. Davi está dizendo: Mefibosete não é qualquer um. Mefibosete é agora como um filho meu. Eu não vou cuidar à distância. Eu quero ele pertinho de mim, debaixo dos meus olhos, assentado à mesa, junto comigo, como filho do rei. Foi assim que alguém mais tarde também fez comigo e com você. Assim como Mefibosete, nós estamos defeituosos. Nós temos um problema. Davi poderia pensar: um aleijado aqui dentro do palácio, sentado à mesa comigo, não vai ficar bem, né? Não vai sair bem na foto, né? Tadinho dele. Vou cuidar bem dele, mas ele lá no cantinho dele. Jesus deixou o céu, toda a sua glória, e se fez homem igualzinho a mim e a você. E ele disse, na sua atitude lá na cruz: eu quero você sentado na mesa comigo, como filho do rei. Jesus nos torna irmãos, eu e você, irmãos, e filhos do rei. Porque quem se assentava na mesa com o rei eram os filhos do rei. E Jesus quer que eu e você nos assentemos na mesa com ele. Por isso ele deu a vida dele
morreu na cruz para trazer eu e você daquele lugar distante, lugar de esquecimento chamado Lodebar, largado, abandonado, sujo, pobre, miserável que nós éramos. Ele nos resgatou. Ele nos traz de volta. Preste atenção. Aonde era o lugar de Mefibosete? Aonde era o lugar de Mefibosete? Onde era o lugar de Mefibosete? Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, herdeiro legítimo do trono. Onde era o lugar de Mefibosete? Era no palácio. Porém, por causa do pecado de Saul, Saul foi rejeitado e a Ana teve que correr com o menino para salvar ele, porque corria risco de morte. Volta lá no Éden. Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança de Deus, pecaram. E por causa do pecado deles, nós somos afastados do nosso lugar. Mas Jesus veio para nos trazer de volta. Onde é o seu lugar? Onde é o nosso lugar? Na mesa com o Rei. Deus te fez a imagem e semelhança dele para estar com ele, assentar na mesa com ele. Satanás tentou afastar você de Deus, mas o Senhor Jesus veio e te trouxe de volta. E ele não liga para o seu pecado, para a sua deficiência. Ele não liga para as nossas fraquezas. Ele diz: eu vou cuidar de você. Foi o que Davi fez com Mefibosete. Jesus fez comigo e com você. Não importa que está aleijado, eu quero ele sentado na mesa comigo. Não importa que é um pecador, eu quero ele na mesa comigo. O Senhor Jesus diz: onde eu estiver, estejai vós também. Jesus disse: eu vim para os santos, para os doentes, para os pecadores. Ele veio buscar você, ele veio buscar a mim, independente da minha situação, da minha condição. Ele diz: eu vou te ajudar. Agora olha só, amados, por que a mesa? A mesa fala de comunhão, né? Quando a Bíblia diz que quando Mefibosete chegou à presença de Davi, ele se ajoelhou, ele se prostrou. Quem estava quinta-feira aqui? Você lembra que nós pregamos quinta-feira? Quem lembra? Quem lembra? Já esqueceram? O leproso que chegou diante de Jesus, todo imponente, orgulhoso, e diz: o Senhor tem que me curar. Foi assim? Se ajoelhou diante de Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mefibosete, por direito, seria rei, mas ele não quis usurpar, ele não quis reivindicar o seu lugar. Ele chegou diante de Davi e se prostrou. E ainda falou mais: o que o Senhor, meu rei, quer com um cão?
Aqui na Bíblia. Quer ler? Versículo 6, capítulo 9, verso 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E Davi disse: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Versículo 8: então ele se inclinou e disse: quem é o teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? O que era herdeiro do trono por direito, se rebaixando, se humilhando. Essa atitude, amados, faz toda a diferença na vida do cristão. A humildade. Jesus nos ensina sobre isso. Deixou a sua glória e veio nascer numa manjedoura. Ele não podia nascer num palácio? Sim ou não? Sim. Nascer de uma família nobre? Não. Nasceu numa estrebaria, uma cocheira. Sabe o que é uma cocheira? Onde ficam os cavalos, as vacas, no final do dia. Dentro de uma manjedoura, um coxo, onde se colocava feno, palha para os animais comer. Este foi o berço dele. Seus cobertores, a palha. O ar-condicionado dele era o bafo dos animais ali dentro. A humildade, amados, ela faz toda a diferença na vida do cristão. Porque Jesus se fez o mais humilde possível. E não para ficar registrado, para dizer, não, amados, porque Ele quis se aproximar de mim e de você. Ele queria estar próximo de nós. Não um rei inacessível lá no trono, como outros que você tem que marcar audiência para falar com ele. Como Esther, por exemplo, que nós já falamos alguns dias atrás. Nem a rainha podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Ele não quer ser um rei inacessível, distante, mas ele quis estar perto, próximo de mim e de você. E assim fez Davi. Traga ele, porque ele vai comer comigo. Agora olha só. Mefibosete chegando lá no salão principal de jantar, se arrastando, porque ele não andava, não tinha cadeira de roda. Quem sabe as pessoas olhavam, o que é isso? Todos notavam a sua deficiência. Todos. Não tinha como não notar. Mas quando Mefibosete estava assentado na mesa, ninguém via a sua deficiência. Qualquer pessoa que olhava para a mesa via todos iguais. Não tinha diferença nenhuma na mesa. A mesa escondia a deficiência de Mefibosete. O sangue de Jesus cobre o nosso pecado. Mas quando Mefibosete saía da mesa, ele era um aleijado. Todo mundo via que ele era um aleijado.
Mas quando estava na mesa, ninguém via nada de diferente. Era tudo igual. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele não trata ninguém diferente. Ele não separa, Ele não discrimina. Ele não julga. Ele ama. E Ele quer que você se assente à mesa com Ele. Ele quer igualar a todos. Está entendendo? Porém, é só na mesa que nós somos iguais. É só na mesa que as nossas deficiências ficam escondidas. E agora eu falo de comunhão. É só estando na presença de Deus, na comunhão com Deus, é que os nossos pecados são apagados. Quando saímos da presença de Deus, somos pecadores merecedores do inferno. Mas quando estamos debaixo da mesa dele, aleluia, o sangue dele nos justifica. Preste atenção. Mefibosete não deixava de ser aleijado quando estava na mesa. Ele continuava aleijado, mas ninguém via. Você continua sendo pecador até Jesus voltar e te levar para o céu. Quem vai para o céu? Porque lá no céu não vai entrar pecador, sabia? Mas como, pastor? Se eu sou pecador, eu não vou entrar no céu? É esse processo que nós precisamos entender, amados. Não é virar santo da noite para o dia. Ó. Virei crente agora, sou santo. Não. É um processo, é gradativo. É uma caminhada de transformação, de purificação, de restauração, de santificação. Processo para chegar à santidade. E quando Jesus vier buscar a igreja, amados, Ele não vai pegar você e olhar, você já é santo, então você vai para o céu. Senão não vai ninguém. Mas Ele vai olhar aquele que está lutando para isso, aquele que está buscando a santidade, aquele que está lutando para se afastar do pecado. É isso que Ele vai olhar. Se Ele for levar os santos, não vai ninguém. Mas aquele que está buscando isso, aquele que está lutando por isso. Está entendendo? Está entendendo? Na presença de Deus, na mesa de Deus, você continua sendo um pecador, mas você está no processo de santificação. Qualquer um que olhava, ninguém dizia que tinha um coxo ali, um paralítico. A questão não é o que as pessoas falam, mas é o que o diabo fala, o que o diabo tenta te acusar. Você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo outro. Mas quando você está sentado na mesa, o diabo não tem poder para te acusar, porque a mesa cobre, o sangue de Jesus cobre os pecados. Mas quando você sai da mesa, você expõe novamente a sua vergonha, você expõe novamente a sua fraqueza, você expõe novamente os seus erros, você expõe o seu pecado. Você se torna alvo de Satanás, um alvo provável, vulnerável. Na rua, nos corredores do palácio, rastejando, todo mundo olhava e dizia: olha lá, olha já. Mas na mesa, tudo igual. Você está entendendo?
na presença de Deus, na comunhão de Deus, o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não pode te acusar, ele vai tentar, mas ele não tem autoridade para isso. Quem iria ousar entrar naquela sala e dizer: rei, você botou um aleijado aí na sua mesa, rei? Satanás não tem poder sobre você. Ele vai tentar, esse é o trabalho dele, mas ele não tem autoridade sobre a sua vida enquanto você estiver na mesa do Senhor, na presença, na comunhão com Deus. Mas se você sair dela, você volta a ser o Mefibosete, aleijado, pobre, miserável. Mas quando você está na mesa, você é filho do Rei. E aí? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Vai ficar na mesa ou vai sair da mesa? O tempo passou, amados. Davi foi para a guerra e ele queria que Mefibosete fosse o encontro dele. Mefibosete aleijado dependia de alguém. E o Ziba, aquele, passou a perna. Sei que eu posso falar dessa forma, né? No Mefibosete. Enganou Mefibosete. Deixou Mefibosete para trás. E foi ao encontro de Davi. Ziba chega até Davi. E Davi pergunta: cadê Mefibosete? E aí Ziba diz: ele não quis vir não. Ele ficou lá porque ele vai reivindicar o trono do pai dele. Mentiu. E Davi, como não tinha uma bola de cristal, não era Deus, não conhecia o coração de Ziba, acreditou. E diz: tudo que é de Mefibosete vai ser seu agora. O homem se ira, né? E faz coisa que não deve. E quando Davi volta para Jerusalém, Mefibosete está lá esperando ele, ansioso. E Davi chega bravo, nervoso: fiz tudo por você, te ajudei, coloquei você na minha mesa, e você agora quer tomar o trono de mim? Mefibosete diz: meu senhor, eu não sei o que Ziba falou, mas jamais eu faria isso. A única coisa que eu quero é estar perto do Senhor. E me alegro muito que o Senhor tenha voltado. E aí Davi se arrepende de ter mandado Ziba se apossar da herança de Mefibosete. E ele diz assim: então vamos fazer o seguinte, vamos dividir metade para Mefibosete, metade para Ziba, aí não tem briga. Sabe o que Mefibosete fala? Está na Bíblia, você pode ler. Deixa tudo para ele. Deixa tudo. Não quero dinheiro, não quero casa, não quero empregado, não quero posse, não quero reconhecimento dos homens, não quero nada. Para mim basta estar na mesa. Para mim basta que o Senhor, meu Senhor, tenha voltado e eu posso estar perto. Isso me basta. Por que, amados? Porque tudo que nós conquistarmos nesse mundo aqui vai ficar, mas aquilo que você conquistar na mesa é o que você vai levar. Fica na mesa. Não sai da mesa. Fala para o irmão do teu lado: não sai da mesa não.
Fala para ele, fica na mesa. Liga para ele, na mesa, você é filho do rei. Irmão, Jesus está voltando. Está muito perto o arrebatamento da igreja. Nós não podemos descuidar. Tem sido dias difíceis. A convivência na sociedade está difícil, amados. Todo lugar que você vai, o pecado está dominando. Ontem eu estava assistindo um programa de televisão, foi ontem, né? De perguntas e respostas e tal. Não, tipo perguntas e respostas. E apareceu uma palavra lá, e eu até perguntei para o pastor, o que é isso? Trisal. O senhor sabe, pastor Edgar, o que é trisal? Não. Alguém sabe o que é trisal? Sabe, Gabriel? Fala aí, Gabriel. Fala, Gabriel. É a união de 3 pessoas. Casal é 2. Trisal é 3. 3 pessoas unidas. 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, um homem, não sei. E para eles isso era normal, absolutamente normal. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo em que o pecado é normal agora. Você está entendendo? Quando eu falo de dias difíceis, por causa do pecado. Porque o pecado, amados, ele não fica só lá fora. O diabo não está afim de bagunçar só lá fora, porque lá fora já está bagunçado. O diabo quer contaminar a mim e a você. O diabo quer levar eu e você para o pecado. E às vezes ele não consegue na força, então ele começa a utilizar outras estratégias. E agora eu aproveito, amados, esse tempo para te falar de algo muito importante, que é a política. Há muitos anos, muitos não, né? Eu já forcei a barra. Acho que uns 10 anos atrás, eu ouvi um pastor, uma pregação, um estudo, acho que mais de 10 anos. E ele dizia o seguinte: Satanás, ele não consegue colocar o pecado dentro da igreja, ele não consegue contaminar as pessoas, então ele passou a usar uma outra estratégia. Ele vai tentar colocar o pecado dentro da igreja por força de lei. Sabe o que é isso? Quando aprovarem uma lei que diz que homem com homem, mulher com mulher pode casar em qualquer igreja, se o pastor recusar fazer o casamento, ele vai preso. Que um casal homossexual, homem com uma mulher com mulher, pode entrar dentro da igreja, pode se beijar, pode fazer o que quiser e ninguém pode falar nada, porque é discriminação e discriminação da cadeia. Então o diabo, ele não consegue contaminar você com o pecado, ele vai tentar na força da lei. Você pode bater na mãe, no pai, no filho, no vô, na avó, você pode roubar, pode fazer o que você quiser, você não vai preso. Mas se você bater num homossexual, você vai preso. Se você discriminar um homossexual, você vai preso. As leis estão favorecendo o pecado. Você está entendendo isso?
E aí, quando eu digo a importância da política, que hoje em dia, mas de fato a gente, quando pensa em política, meu Deus do céu. Mas o problema não é a política, o problema é os homens que fazem a política. Porque a política nada mais é do que a administração, o governo. O problema é quem faz a política. O problema está nos homens, na corrupção que está no coração deles, na ganância, na mentira. Então a gente fica, repugna, quando fala de política e não gosta. Por quê? Porque os homens que fazem a política sujam. Só que se eu e você virar as costas para isso, amados, Satanás vai ocupando espaço. Ele vai ocupando espaço. Então, como igreja, nós temos que orar. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar constantemente para a política, para os governantes, para as eleições que nós vamos ter agora em outubro, porque tudo começa dentro da cidade. No Paraná, anos atrás já, foi decretada uma lei permitindo o casamento de homossexuais. Lei municipal. Lá, hoje já está geral, mas isso anos atrás foi uma das primeiras cidades do Brasil a aprovar o casamento homossexual. Casamento mesmo, no cartório. Então, amados, se eu falar, não quero saber de política, deixa para lá. Eu estou dizendo, Satanás, faz o que você quiser. Estou entregando o Bauru na sua mão. Mas como igreja, nós temos o dever de orar, nos posicionar e entrar nessa guerra, amados, combater. Se ficar de braço cruzado, o diabo vai tomando espaço. Ele vai tomando espaço. Se ele tiver maioria na Câmara de Vereadores, eles vão elaborar projetos de leis, vão aprovar e acabou. O que é lei tem que ser obedecido. Você entende isso? Uma coisa é o que a pessoa acha que é certo ou errado. Outra coisa é quando aquilo vira lei. Lei tem que ser obedecida. Então, nosso papel, amados, primordialmente é orar. Orar. Que Deus nos livre disso e abençoe, e que sejam eleitos homens ou mulheres com princípios, que zelem pela família, se possível cristãos, mas eu digo para você, amados, tem muita gente, não é evangélico, não é cristão, mas tem princípios. Enquanto tem muitos evangélicos que estão debandando, pastor Miguel? Está abrindo o portão aí para o diabo entrar. Então o que nós temos que ter? Sabedoria, discernimento. Não cair na conversinha, na lábia. Não se deixar levar pelas aparências, mas orar e pedir a direção de Deus. Porque Deus conhece o coração das pessoas. Viu? Deus conhece o coração deles. Aquele que vai ser melhor para a sua cidade. Ore por isso. E Deus vai te dar a direção. Não é eu que vou falar voto no A, B, C, não. É Deus que vai falar para você. Deus não fala, Deus fala. Deus não se mete em política, não? Quem colocou José como governador do Egito? Quem? Deus. É Deus. Governador não é político? Então Deus trabalha assim, amados. Mas quando a igreja ora, se a igreja se calar,
Se a igreja se calar nessa hora, o diabo vai tomar posse. Ele vai dominar. Então nós não podemos, amados, nós não podemos ficar quietos. Temos que nos posicionar como igreja. Como igreja. Não é sair para a rua brincando. Isso. Viu? Como igreja, o posicionamento da igreja é, joelho no chão e oração. E pedindo discernimento, a direção de Deus. Amém? Amém. Você crê? Amém. Que Deus pode dar o melhor para Bauru? Amém. Não vai dar. Se você pedir, se você buscar, Deus vai fazer. Amém? 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 Amém. Vamos orar? Fala para o teu irmão, não sai da mesa não. Lembra ele, ó, na mesa, você é filho do rei. Amém? Amém? Glória a Deus. Vou chamar você aqui à frente. Chega pertinho aqui, né? Vamos ficar pertinho aqui. Quero orar por você. Ou melhor, eu vou pedir o pastor Edgar vai orar. E eu quero ungir você. Eu e a pastora vamos ungir você. Enquanto o pastor Edgar vai orar.